primeiro ano, nós vamos entrar aqui nas políticas ambientais do Brasil. Antes, eu queria falar da nossa prova parcial, né? Alguns professores fizeram, outros ainda não fizeram. A coordenação digamos assim, nos coordenou a fazer a prova, né, para o ensino médio que não vai participar do Literarte. Tá? Então ela disse que teria que haver uma prova, certo? Mas não deixou um pouco à vontade para decidir qual dia e como seria essa prova. Então, vou fazer uma prova nos moldes de ABCD, né? ABCDE, certo? Você vai fazer em casa, naquele mesmo modelo que a gente faz a prova bimestral, que a gente faz a prova parcial, nesse ano de pandemia, de lockdown e tal, essas coisas, que a gente ficou em casa e não pôde ver os rostos de vocês no nosso dia a dia, como a gente já estava habituado, certo? Então, eu vou passar essa prova, certo? Quando, professor? E o que vai cair? Claro que vai cair o assunto da nossa apostila, né, o capítulo 13, principalmente abordando o capítulo 13 e um pouquinho do capítulo 14. Mas antes, quando for amanhã, certo? Já que a prova vai ser sexta-feira, e sexta-feira é o dia da nossa aula, certo? Eu vou fazer as considerações da prova, tá bom? Então vou começar agora e amanhã não, sexta-feira mesmo eu faço o complemento, que é sexta-feira é o dia das aulas, já começa a prova, mas você vai ter, certo? Você vai ter, sim, quando é que vai ser a prova? Estou enrolando aqui o negócio. Sexta-feira eu abro a prova, mando o link lá para o grupo do WhatsApp e mando o link para o Google Sala de Aula. Você vai ter sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta para fazer essa prova. São 10 questões. Tá? Então você pode fazer com muita calma. Pode ver a revisão, dar uma olhadinha, pronto, agora eu vou fazer a prova. Faça de acordo com seus conhecimentos. Então, nessa próxima sexta, depois da manhã, certo? A gente começa a nossa prova bimestral, nossa prova parcial, já que vocês não vão participar do Literarte. Tá bom? Então, capítulo 13 e um pouquinho do capítulo 14. Aí a gente vai ter mais algumas aulas, certo? Lá na frente, a partir do dia 13, a gente já vai começar as nossas últimas provas do ano, as nossas provas bimestrais, para você, com certeza, passar e ser promovido para o ano que vem, ou seja, para o segundo ano. Esse ano foi um ano diferente, se Deus quiser, né? Vocês sabem que as aulas vão começar presencialmente na próxima semana para 35% da turma, fazendo o rodízio. Não é verdade? Pronto, então vamos lá, algumas considerações da prova. Ok? Então vamos lá. Eu falei para vocês dos grandes encontros das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Foram muitos, mas eu destacaria 4. O primeiro grande encontro, tenho que destacar, que foi o de Estocolmo 72. Tá? O segundo grande encontro, Eco 92, que esse foi importante demais, né? 10 anos depois, Rio Mais 10, que não foi no Rio de Janeiro, apesar do nome, certo? E 20 anos depois, Rio Mais 20, que foi na cidade do Rio de Janeiro. Esse é considerado o mais importante dos grandes encontros, porque reuniu o maior número de países. Tá bom? Por isso mesmo ele é considerado como o encontro mais importante. Tá? Mas a Agenda 21 foi feita na Eco 92 aqui no Rio de Janeiro. Tá certo? Pronto. Então, do Estocolmo eu destacaria certo? Duas correntes que lutaram, o papel das ONGs, né, o crescimento zero e desenvolvimentista. Eles estavam mais preocupados com a questão do desenvolvimento que a questão ambiental propriamente dita, certo? Os países pobres queriam se desenvolver, queriam se industrializar,
E os países ricos não queriam, né, que eles se industrializassem, né? Eis a questão. Pronto. Eu tenho a Eco 92, certo? Que 4 pontos foram fundamentais, como já falei: a própria questão da biodiversidade, a Convenção das Mudanças Climáticas, a questão étnico-racial e a questão nutricional, né? Foram pontos importantes nesse grande debate aqui na cidade do Rio de Janeiro. O Brasil foi escolhido exatamente por ter um grande destaque na questão da biodiversidade. Tá? Então, ela é chamada também de Eco 92, ou Rio 92, ou Cúpula da Terra. Nela que os países se comprometeram, pelo menos, a fazer a Agenda 21, que era uma agenda que cada país criaria seu próprio mecanismo, né, para lutar pelo meio ambiente, né, para condicionar o desenvolvimento também à questão ambiental, né, e isso para o século XXI, já que a gente faltava alguns anos apenas para a gente entrar no século XXI, já que foi 92, porque foi 1992. A Rio mais 10, realizada em Joanesburgo, na África do Sul, um país emergente, certo? Ela serviu mesmo para ratificar o que havia sido estabelecido 10 anos antes, na Eco 92. E a Rio mais 20, por conta do grande número de países, como eu falei antes, o grande número de países que participou, né, dessa convenção. Tá bom? Pronto. Com relação ao que mais poluiu o planeta desde a primeira Revolução Industrial, já que o planeta passa a ser mais agredido a partir da primeira Revolução Industrial, até hoje, o que mais fez com que o planeta ficasse poluído, sentisse a degradação ambiental? Claro que a emissão da queima das fontes de energia. Começou com o carvão, que é muito poluente, depois passou para o petróleo, né, que também é altamente poluente. E menos do que eles, mas também um combustível fóssil poluente, o gás natural, certo? Então, a gente viu naquela aula sobre a Revolução Industrial, a grande fonte energética da primeira revolução foi o carvão mineral, da segunda foi o petróleo, que era o que gerava eletricidade. O pessoal confunde um pouco, né? Não, fonte energética era a eletricidade, né? A eletricidade é um processo gerado pela fonte energética. Então, pela emissão desses, né, CO2, certo? Os grandes rebanhos, botando metano, entre outros gases que poluem a atmosfera, CFC e tal, que foram no decorrer do tempo se desenvolvendo por conta da evolução da Revolução Industrial e sendo emitidos sem que houvesse uma preocupação com os recursos naturais, com a atmosfera, porque achava que os recursos naturais eram infinitos, e também porque se jogasse para o ar, né, ia se dissipar no espaço, e a gente sabe que não é bem assim, porque também se concentram nessa camada gasosa da Terra chamada de atmosfera. Tá certo? Então tem os combustíveis fósseis, são os mais poluentes. Por conta disso criou-se as energias alternativas. Energia, né, do vento, eólica, o rio também, a hidrelétrica, só o grande impacto é a inundação, né? E isso, né, causa danos à biodiversidade. Energia nuclear, mas é perigosa, certo? Energia solar, certo? O biocombustível, por exemplo, o álcool combustível é muito bom. Ele não é tão potente quanto a gasolina, vamos dar César o que é de César, mas ele é bem menos poluente. Pronto. Com relação à poluição dos oceanos, certo? Notou-se um fenômeno chamado de maré vermelha, certo? Porque a gente sabe que nos oceanos, dos oceanos que vem a maior quantidade de oxigênio da atmosfera, porque no oceano tem alga, certo? Só que notou-se, certo, nesse processo de poluição, que não era só vermelho, tinha outras cores. Então essa maré vermelha, que é o processo de poluição atmosférica também,
ela na realidade é a floração de algas nocivas. Quer dizer, que não são aquelas boas que nos transmitem oxigênio. Então é um fenômeno muito comum, a floração de algas nocivas. Com relação a um processo também que preocupa o mundo, a desertificação. Lá no deserto do Saara, para evitar a expansão do deserto do Saara, alguns países se juntaram e estão fazendo a Grande Muralha Verde. É para conter, além de produzir alimentos, para alimentar a população, né? Para conter a expansão da desertificação do Saara. Certo? No Brasil também temos aqui no Nordeste, aqui do Ceará também até faz parte, um processo do semiárido sofrendo com a desertificação. Isso já vinha acontecendo antes, só que pelo pisoteio dos rebanhos, pelas queimadas, a má utilização do solo, esse processo foi acelerado pela ação antrópica. Certo? Então, um conjunto de coisas acelera esse processo de desertificação. É claro, por exemplo, eu uso todo o terreno, depois que acaba eu capino, toco fogo, aí faço isso várias vezes, a matéria orgânica vai para onde? Porque a matéria orgânica está exatamente no mato, né? Aí vai para o espaço, pronto, o solo acaba com o tempo ficando infértil. O que eu posso fazer? Eu pego uma parte, deixo lá, entrando no solo a matéria de volta, e utilizar a outra. Eu faço uma rotação de cultura. Isso ajudaria a combater a desertificação. Tá bom? Um termo que ficou muito em evidência, e está muito em evidência até hoje, é o que a gente diz assim: a gente realmente precisa dos recursos naturais. E onde é que estão esses recursos naturais? Na litosfera, que é a camada rochosa, que precisa das rochas, dos minerais, né? De todo tipo, certo? Minerais e rocha, a gente precisa. Não é à toa que nossas casas são feitas disso, não é à toa que nossos equipamentos são feitos de coisas que vieram de lá. Certo? A gente precisa dos recursos da natureza de uma maneira geral. Né? A gente precisa do oxigênio, né? A gente precisa de vários gases, né? A gente sabe disso, então a gente precisa da atmosfera. E a gente precisa da água. Né? A gente precisa da água. A água serve para navegar, a água serve para produzir eletricidade, a água serve para pescar, a água serve para beber, para se utilizar no dia a dia. Então a gente precisa dos recursos naturais. E claro, a gente precisa dos recursos da biosfera, né? Plantas, animais, a gente precisa de madeira e tal. Só que o que a gente tem que procurar fazer é utilizar isso da maneira mais responsável possível, provocando o menor grau de degradação possível. Não tem se procurado alternativa para energias menos poluentes, então isso é uma boa. Vamos acabar com essa dependência do petróleo. Se o homem quiser mesmo e inteligente, como muitos são, né, para desenvolver tecnologia, para criar esses equipamentos maravilhosos que a gente usa no nosso dia a dia, se o homem quiser mesmo, ele consegue, tá? Então, como é que eu chamo esse processo que alinha ou alia? Né? Hoje em dia se chama muito alinhar, está alinhado, quer dizer, na mesma linha. Ou então aliar que está do mesmo lado, né? São aliados. Então as duas palavras estão corretas. Então, como é que eu chamo esse alinhamento entre o desenvolvimento, utilização dos recursos naturais da maneira mais racional possível, fazendo reciclagens, fazendo replantio, né? Fazendo tratamento da água, emissão cada vez menores de gases poluentes, como foi estabelecido no protocolo de Kyoto. Então, eu chamo isso de desenvolvimento sustentável. Por exemplo, o homem, a gente sabe que o homem, quanto mais dinheiro ele tem, mais dinheiro ele quer. Tem gente que é muito... Não sei se vocês souberam aí, diversos políticos que são milionários estavam recebendo o auxílio emergencial, que você sabe qual é o auxílio emergencial? É o dinheiro para quem realmente precisa, por conta da pandemia, porque não conseguia trabalhar. Principalmente os informais, que são aquelas pessoas que trabalham sem carteira assinada, essas coisas. Né? Pronto. Então, as empresas,
elas, claro, quem vai degradar o meio ambiente é a empresa, porque ela vai precisar, principalmente, né, de maneira geral, todo mundo acaba degradando do meio ambiente. Mas empresas vão precisar de matéria-prima, vão precisar, né, por exemplo, o agronegócio, como você tem as empresas, os empresários no lado da agricultura, produzir soja, produzir trigo, né, da pecuária, né, criar boi, criar ovelhas, certo? Porcos. Então, nessa questão eles vão precisar de pasto e tal. Então ele quer muitos, tem muito empregado consciente nessa questão ambiental, que procura unir o seu ganho, né, o seu crescimento econômico da sua empresa, também a questão ambiental. Tem muito empresário nisso, né, que pensa nisso. Mas tem uns que tá nem aí para o meio ambiente, diz que não é importante preservar nem os bichos, nem as florestas, né? Então aí vamos degradar, que o negócio é produzir comida, e é importante produzir comida, a gente sabe disso, mas há de se alinhar, como eu disse, e fazer o que eu falei antes, desenvolvimento sustentável. Certo? Então, infelizmente no Brasil, que tem uma legislação ambiental imensa e maravilhosa, uma das melhores do mundo, infelizmente no Brasil não se segue. E quando se vai fazer a questão das grandes construções, seja de represa, seja de empresas, né, seja de aumento da fronteira agrícola, o que menos se preocupa é com a legislação ambiental, que deveria ser levada em consideração, né, tão a sério quanto as outras questões, essa legislação ambiental. Certo? Vocês lembram que eu falei dos mangues naquela aula? Pois é, o governo infelizmente quis, a Justiça derrubou, flexibilizar as leis de proteção dos ambientes costeiros, né, dos ambientes marinhos, restingas, mangues, dunas e tal. Graças a Deus até agora o governo não conseguiu levar isso à frente. Porque, por exemplo, para os grandes empresários, o que seria importante? Tirar tudo isso ali, canalizar o Rio Cocó, canalizar o Rio Ceará, construir mais casa, fazer especulação imobiliária e a natureza que se dane. Mas não é bem assim. Uma cidade que vem da questão da urbanização, que também tem sua preservação de áreas, como a gente tem o próprio Parque do Cocó, que muita gente quer destruir, certo? Melhora até a qualidade de vida da questão urbana, né? Que você vive num ambiente de ar comprometido, não é aquele ar puro, porque tem uns carros, né? Fortaleza nem tem fábrica, nem isso, mas a poluição dos lagos, das lagoas, dos rios, né? do ar, principalmente por conta da emissão dos gases tóxicos dos carros, né? Então é complicado. Então você tendo uma área verde sempre facilita. E Fortaleza tem um grande parque urbano, entre os maiores da América Latina, que é o Parque do Cocó. Então, porque já que sobrou só ele, vamos preservar, né? Vamos preservar o Parque do Cocó, né? A região do mangue, que é a região de produção de espécies marinhas, que entram, né, aproveitando as águas mais calmas, entram no mangue para fazer a sua reprodução, depois sai, e depois a reprodução com o tempo acompanha e volta para o mar, né? Que é um ambiente halófilo, ou seja, de água salgada. Não é isso? Então, por que não preservar o que pode ser ainda preservado? Outra questão, né? Por exemplo, vários raios entram na nossa atmosfera, choca-se com a Terra e volta para o espaço. O que é que faz os raios voltarem para o espaço? Principalmente as geleiras e os desertos. Então, existe um grande equilíbrio, mesmo na questão desértica, existe um grande... Aí, professor, mas eu vi em algum canto que os polos, as regiões glaciais também são desertos. Está certo, não tem vegetação. Só que é o deserto gelado e o deserto de areia. Então, são eles que mais refletem os raios do Sol no planeta. Por exemplo, florestas são corpos negros, elas absorvem. Isso num equilíbrio fantástico. Então, muitos raios ficam, muitos raios saem. No equilíbrio. Isso é que faz o efeito estufa. Só que com a emissão da poluição feita pelo homem, certo?
muitos raios que deveriam sair não estão saindo, porque ficam barrados pela poluição, aumentando esse efeito de estufa, aumentando a temperatura e provocando o que a gente chama de aquecimento global, que é a temperatura média do planeta. A gente pensa que sobe um pouquinho, não é nada, mas na média, no geral, né, a humanidade vai sentir, os animais vão sentir, tá? Então isso é o aquecimento global, derretimento das calotas polares, né? Muita gente não vai sobreviver a uma terra mais quente, tá? Muita gente não vai sobreviver a uma terra mais quente, né? Aí a questão do lixo, fazer o que com tanto lixo? É muito lixo produzido, né, por uma cidade, uma metrópole todos os dias. Você vê que o carro passa 3 vezes por dia aqui em Fortaleza, na sua rua. Três por dia não, 3 vezes por semana. 3 por dia seria exagero. Certo? Então vai recolhendo o que você produz, o que você e sua família produz de lixo. Aí pega isso de uma população grandiosa, mais de 2,5 milhões de habitantes, né? Então imagina todo mundo produzindo, fazer o que com tanto lixo? A gente sabe que o lixo ele precisa ser reciclado, ele precisa ser o que pode ser utilizado, tem que ser reutilizado. A gente tem a figura aí dos catadores hoje, a gente não tinha antigamente, não tinha negócio de reciclagem, hoje tem. Então é importante fazer essa separação até do lixo, né? Seria uma boa pedida, seria uma boa medida, tá? Então, você sabe até que tem fica aquele da matéria orgânica, a gente corta o frango e tal, bota no lixo e tal, e depois ele forma aquela lamazinha gosmenta e tal, que é chamado de chorume, né? Isso ali altamente pode ir para os aquíferos, poluindo as águas, os rios, e polui o próprio solo, certo? Então há de se pensar numa maneira melhor do descarte do lixo. Então, só para a gente relembrar do geral, os grandes encontros, Estocolmo 72, Eco 92, Rio mais 10, Rio mais 20. Aí destacaria também no meio, 1997, o protocolo de Kyoto, né, que os países comprometeram a limitar a quantidade de gases poluentes emitidos para a atmosfera, certo? O que mais polui a partir da segunda revolução o planeta, né, segunda revolução, claro, as indústrias, ar, água e solo, certo? Um dos fortes colaboradores para a poluição do ar é a queima dos combustíveis fósseis, ou seja, das fontes energéticas, principalmente carvão na primeira, petróleo na segunda, como é até hoje, certo? E também a utilização do gás natural, completando a lista aí dos 3 combustíveis fósseis poluentes. Eu tenho um fenômeno da Mara Vermelha, né? E também, né, nesse quesito aí que eu estava falando, e na realidade, por apresentar várias cores, seria a floração, né, que está florando, das algas nocivas, certo? O que fazer com tanto lixo na cidade? Há de se pensar, nossa, é lixo demais, é muita gente produzindo lixo, o que vamos fazer? Temos que repensar, reciclar, reutilizar, reaproveitar, né? Então, é uma das medidas. E o resto, aonde vamos colocar tanto lixo, né? A gente tem ali a Janguruçu, que tem aquele serrote do Janguruçu, ali foi o lixo produzido pelo fortalezense durante décadas, né? Então temos o processo de desertificação, o Brasil também passa por esse processo, apesar do Brasil não ter o deserto ainda, passa por um processo semelhante, que era um processo natural, mas o homem está usando, está ajudando a intensificar esse processo, certo? Esse processo das queimadas, da má utilização, desmatamento desenfreado, certo? Do pastoreio. Então são muitas coisas que provocam esse processo de desertificação, certo? Eu tenho, como todo ambientalista, todos nós deveríamos ser, né? Inclusive as autoridades, só pensando nos seus lucros, deveriam também pensar que precisamos de um planeta, podemos utilizar os recursos de uma maneira responsável, fazendo o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. As próprias empresas
pensarem sim nos seus lucros, mas também pensarem na natureza, né? Levando em consideração toda a questão ambiental. Primeiramente, ao invés de tentar burlar a legislação ambiental, é fazer sua empresa, criar sua empresa, né, com o que a gente chama de respeitar aquilo que está estabelecido na Constituição de cada país, ou seja, a legislação ambiental, né? E essa legislação ambiental também, claro, é evidente, se aplica aos mangues, que também têm sua própria legislação, certo? Que foram aos poucos se incorporando na legislação ambiental da Constituição. Né? Então é importante preservar os mangues, as regiões costeiras, certo? É importante que o Brasil também faça a sua Agenda 21, que é aquela agenda que vai determinar que para esse século, só começou o século, nós só temos 20 anos, 19 anos do século 21, certo? Para que o Brasil cada vez mais faça com que suas leis, que já são boas, no papel elas são boas, ruim é ter gente para fiscalizar, ruim é ter gente para obedecer, né? Porque a lei no Brasil não é muito bem obedecida, tá? Então precisamos fazer valer a lei ambiental, sim, para a preservação da Amazônia, do Cerrado, pelo menos do que sobrou deles, né? Do Cerrado, do Pantanal, da Caatinga, da região dos mangues, pelo menos o que sobrou deles. Aí temos uma mais intacta lá, que é a Amazônia, aí que precisamos agir mesmo nessa questão, né? Aí tem a questão, por exemplo, de repensar o planeta para o futuro, para gerações futuras, né? Já que nós estamos diante de uma ameaça que pode ser natural e pode ser consequência da ação antrópica, que é o aquecimento global, que é gerado exatamente pelo efeito estufa modificado pela própria ação do homem. E esse aquecimento global pode comprometer a vida no planeta daqui a algumas décadas, por exemplo, né? Porque a temperatura vai estar mais alta, as calotas podem derreter, e aí o que vai acontecer com a humanidade? Se ela vai se adaptar, os homens vão se adaptar, os animais vão se adaptar? Ninguém sabe, certo? Então, ó, como eu estou dizendo, sexta-feira eu abro o link, boto no grupo e boto no Google Class, certo? Para você fazer a prova. Você vai ter alguns dias, eu só vou fechar mesmo na quarta-feira. Procurem fazer eu acredito na honestidade de vocês, procurem fazer da sua sapiência, do seu conhecimento. Dê uma olhadinha na revisão, dê uma olhadinha nas aulas, dê uma olhadinha naquela aula dos mangues, né, de novo e tal.